Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Elas em Alta. Vozes que inspiram, histórias que conectam. Meu nome é Larissa Souza, sou psicóloga e aqui eu trago a história de diversas mulheres incríveis e maravilhosas para poderem te inspirar. Não sei se vocês repararam, mas a gente está num espaço diferente hoje. A gente está no espaço aqui do Dudu, que é o videomaker. Aqui é o espaço que a gente está, é o salão de beleza dele e do esposo dele. Então ele cedeu espaço pra gente até ficar pronto os últimos detalhes no novo espaço. Então fiquem preparadas aí que logo mais vem novidade por aí. Agradecer também as patrocinadoras do Ateliê de Cachos, sempre deixando meus cachos impecáveis, brilhosos, macios e sempre muito leve, assim. Eu postei um vídeo esses dias nos stories, a leveza dos meus cachos. Então, assim, vão lá, confiram, tem diversos profissionais especializados nos seus cabelos crespos, cacheados e ondulados. Elas ficam localizadas na rua Timóteo, número 81, e lá também tem diversos produtos para o seu cabelo e elas podem tirar dúvida, tá bom? Agradecer também a Aromata, que é um espaço de diversos produtos para o seu ambiente, tanto de trabalho quanto de casa. Aqui a gente está com o nosso aromatizador de ambiente, o difusor de ambiente. Você encontra tanto na Aromata, quanto incenso, quanto cristais, velas aromáticas e muito mais. Ela fica localizada na Rua Goiás, número 490. Fazem entregas e nas compras acima de R$100, utilizando o cupom Elas e Altas, seguindo o canal aqui do nosso Instagram e seguindo ela também no Instagram, vocês garantem o cupom de 10% de desconto. Então deixe seu like, compartilhe e siga aqui o canal para você não perder nenhum episódio novo aqui do podcast, tá bom? Demos uma pausa e já voltamos porque deu um calor em mim, tive que tirar a blusa, falei, não tem condições. Então voltamos e hoje a gente vai entrevistar uma mulher que é professora universitária, advogada empresarial, presidente da Comissão Civil da OAB e líder da ACIL Mulher. Então vem para cá, Angelita Vilela Salvador. Seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar o convite. Obrigada, é um prazer. Estou muito honrada em ser considerada uma mulher inspiradora e estar aqui com você hoje. Ai, obrigada. Angelita, conta um pouquinho sobre você. Quem é você? Conta um pouquinho. Bom, eu tenho 36 anos, eu sou advogada, mas eu também sou socióloga. Eu fiz primeiro a graduação de Ciências Sociais e depois eu fui fazer Direito, porque era o sonho do meu pai, na verdade, uma longa história. E acabei me apaixonando pelo direito, no começo direito do trabalho, que me levou ao direito empresarial, e hoje o meu escritório atua principalmente na área trabalhista empresarial, mas gosto muito também da graduação, da educação, dei aula no ensino médio, sou professora desde 2018 da graduação, gosto muito da sala de aula em pós-graduações também, e é isso. Faço parte da ACIL Mulher, né, que é o Conselho da Mulher Empresária da ACIL, que foi o grande abridor de portas aqui em Londrina para o escritório, tanto como pessoa como empresária, fez uma diferença muito grande para a gente. Estou como presidente da Comissão de Processo Civil da OAB, lutando para que todo mundo tenha conhecimento e a gente traga, né, cada vez mais condições melhores também para todos os advogados. E o que te fez entrar nessa área do direito do trabalho? Olha, por causa das ciências sociais, eu sempre fui uma pessoa, já desde criança, mas assim, eu sempre gostei muito dessa questão da humanização das coisas. Então, quando eu comecei a estudar o direito e ter mais contato, porque quando você está ali no começo da faculdade, geralmente as pessoas querem ir para o direito criminal, né, ou tributário. E meu pai era policial, então eu sempre cresci do outro lado do direito criminal, porque ele era policial, eu vivia dentro da delegacia, então eu tinha um preconceito, na verdade, com advogados, principalmente advogados criminalistas. E quando eu comecei a fazer estágio no escritório de um professor aqui da UEL, meu primeiro estágio, e ele atuava na área trabalhista, e eu nunca vou esquecer que um dos primeiros processos que eu cuidei, um dia ele chegou para mim e falou assim, então, sabe aquele processo? A gente ganhou. Eu falei, cara, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida.
E é muito bacana você ajudar pessoas, né? Acho que o direito num total, assim. E me encontrei no direito do trabalho, me tornei professora de direito do trabalho, eu gosto bastante dessa área. E foi os acasos da vida que foram, né, se encontrando para a gente. Não digo que não vou mudar de área, até porque a gente vai sempre se aprimorando e tudo mais. Mas o direito do trabalho, ele é sempre em primeiro lugar. Ai, que bacana. Você falou uma coisa que eu me identifiquei muito na época da faculdade também. Eu queria muito a área da psicologia criminal. Eu achava incrível. Não, que eu quero crime, que não sei o quê, porque era muito romantizado. Eu assistia muito aqueles séries, essas coisas, eu achava que seria incrível. Aí eu comecei a fazer estágio no fórum. Eu falei, ah, cara, não, tá ótimo, tá tranquilo. Porque realmente, né, o que é vendido pra gente inicialmente, né, é muito bonito, né? E justamente porque filmes, séries, você não vê, por exemplo, muitos filmes sobre advogados trabalhistas, né? Você vê Muito difícil. muito difícil. Então, assim, você vê filmes sobre crimes, sobre tribunal do júri, coisas que têm repercussões, né? Porque e isso acaba mexendo um pouco ali, porque tem aquele status, o glamour, né? E a gente fala que o advogado trabalhista, inclusive até entre os advogados, é o que tá lá no último lá, né? Sério? Geralmente quando tem uma pessoa vestida parecida com Falcão, sabe? Que é o terno xadrez, é o advogado trabalhista, não fala. Mas assim, isso é uma coisa que já está superada, né? E existem excelentes advogados em todas as áreas, e inclusive que não querem lidar com essas situações, por exemplo, algumas situações do direito que são muito delicadas. Você tem que ter um psicológico muito preparado para você, por exemplo, defender o direito de uma pessoa que comete crimes graves, né? Então, precisa separar muito a questão do direito e da pessoa. Isso é uma coisa complicada. Então, um advogado criminalista, ele tem que ser uma pessoa que entenda e consiga levar isso para entender que defender o direito não é defender a pessoa. Sim. Então, isso acontece muito também, porque as pessoas falam assim, ah, mas você defende bandido. Não. Né? Eu defendo o direito de qualquer pessoa. Perfeito. Mas é uma situação delicada, você tem que ter um preparo emocional, eu confesso que eu não tenho. Às vezes pega, não tem como, né? Sim. Não tem como. O preparo emocional é muito grande. E, dependendo do caso, tem um que é mais complicado que o outro, né? Sim. E aí, com a formação em ciências sociais, influenciou na sua visão, assim, da advocacia e do mundo? Olha, as ciências sociais, ela influenciou tudo. Eu falo que as ciências sociais é um curso que faz a sua mente sair fora da caixa, e coisas que são muito bacanas que eu aprendi, principalmente dentro da cultura da antropologia, é conseguir não, ou fazer o exercício de tentar ver o outro com os olhos dele. Então, porque quando a gente fala de questões culturais, é muito fácil, por exemplo, julgar, vamos pegar a cultura muçulmana, que a mulher usa todos aqueles trajes e não se mostra. E aí, para nós, mulheres livres, que podemos colocar a roupa que a gente quer, a gente olha aquilo, a gente fica, meu Deus, mas é um absurdo. É um absurdo a partir do momento que ela faz contra a vontade. Certo. Enquanto eu acredito naquilo e faço porque eu quero, eu sou livre e eu faço porque eu quero, não é um absurdo. Então, entender que tá tudo bem você querer ser uma mulher independente, não ter filho, não casar, e tá tudo bem. E não é contra o feminismo você querer casar, ter 5 filhos, não trabalhar. Tentar enxergar o mundo um pouquinho com os olhos dos outros. Isso foi a coisa assim, que mais fez diferença na minha vida, sabe? Pra gente parar de julgar tanto as pessoas e também perder essa noção que a gente vive muito e vê muito, que é da meritocracia. Então, assim, isso é a principal mudança, eu acho, que fez virar a chave da minha cabeça para o resto da minha vida. Entender que não existe meritocracia.
entender que as pessoas, elas são diferentes, elas partem, elas têm vidas diferentes, então eu não posso querer cobrar do outro ou esperar do outro coisas que a realidade da vida dela foi totalmente diferente, entende? Sim. Então, as ciências sociais faz isso. Então, ela consegue falar assim, poxa vida, eu vejo até dentro da minha própria família. Eu tenho mais 2 irmãs, por parte da minha mãe, que não são filhas do meu pai e tiveram uma vida um pouco diferente da minha. Então, assim, dentro da minha própria casa, eu já vi como essa questão é diferente. E até mesmo de alguma pessoa ter mais facilidade para alguma coisa e outras para as outras. A gente não pode... mas você e seu irmão... Mas são 2 pessoas diferentes, entende? Então, você não pode esperar que os 2 tenham a mesma vida. Imagina pessoas que nascem em lugares diferentes, de situações financeiras diferentes. Então, foi muito bacana, assim, as ciências sociais para trazer esse olhar e você conseguir enxergar a vida como ela realmente é, né? E não querer falar, nossa, mas olha, você trabalha pouco, por isso que você não conseguiu, né? Ou, o fulano, olha só, o fulano deu certo, por que você não dá? Entende? Porque aí ainda vem outro ponto, né? Que a gente pega a exceção da regra e faz como se todo mundo tem que chegar naquele patamar. Então, como se fosse muito fácil também, né? Como se a pessoa não tivesse tido que abrir mão de um monte de coisa, ou a gente não sabe as lutas e todo o sacrifício que passou para ter aquilo. Mas assim, mas se o fulano conseguiu, você também consegue. Então, as ciências sociais é um curso que traz muito essa humanidade, sabe? Por isso que eu falo que é um pensar fora da caixa mesmo. Eu achei a sua fala essencial, principalmente na questão da meritocracia, o quanto as pessoas colocam isso, né, infelizmente, e não tem a empatia ou tentar olhar pro outro lado, olhar a vida da outra pessoa. Eu fiz estágio tanto no CAPS infantil quanto em clínica de reabilitação para dependentes químicos. A partir do momento que a gente se permite ouvir o lado do outro, ouvir a história de vida do outro, a gente sabe que não é tão simples, tão fácil como as pessoas romantizam. Ele tá nessa vida porque ele quer. Ele tá aí porque ele não quer trabalhar. Gente, a gente não sabe como que é ali, é totalmente diferente. Quantas vezes ele tentou arranjar um trabalho e pelo jeito que ele é, as pessoas não aceitam, né? Então, você falar isso é muito importante, muito essencial para as pessoas entenderem que não existe meritocracia, não existe. Achei importante. Adorei o curso. Adorei. Todo mundo deveria fazer pelo menos uma área, né? Todo mundo deveria fazer 1 ano. Olha, o primeiro ano tinha que ser aquele pré-universidade, né, fazer introduções um requisito para qualquer coisa na vida, para qualquer área, porque é uma coisa que você amplia o seu conhecimento, o seu pessoal, tudo, né? Tudo. É muito bacana. E como que vamos lá, agora a gente vai para um outro caminho, como que é empreender sendo uma mulher e no meio ainda muito machista e masculino, principalmente na área do direito? Olha, é extremamente difícil. Principalmente levando em consideração que Londrina é uma cidade muito de origens ainda muito machistas. É uma cidade bairrista, que prefere pessoas que já são daqui, que têm o nome daqui, que tem aquele ainda resquícios do coronelismo, sabe? Então, quem é sua família, ou de que linhagem de advogados você vem, ou eu quero contratar um escritório que seja de grande nome, sem contar ainda na parte da questão dos assédios, né? Que infelizmente acontece muito. Então, em todos os níveis ali do judiciário, é muito complicado. Hoje, a OAB ela tem feito um trabalho muito bacana com a diretoria da OAB, é um trabalho excelente sobre igualdade de gênero e igualdades. Então, assim, a diretoria tem trazido para dentro todas as possibilidades de igualdade mesmo. Então, a gente teve pela primeira vez na história da OAB a primeira comissão de igualdade de gênero. Nunca tinha tido. A gente tem a comissão de igualdade racial, de igualdade de gênero, para se discutir isso. Hoje, os eventos da OAB
tem recreação para as mulheres advogadas poderem levar os filhos, porque Olha que perfeito. para os espaços começarem a ser tomados por mulheres, porque a gente sabe que tem muito mais advogada que mulher. Se eu não me engano, hoje a proporção, muito mais não, mas deve estar tipo uns 55%, 60% Olha mulheres. que incrível. Que incrível. E se a gente for observar, a gente tem muito menos juízes, muito menos desembargadores, muito menos presidentes, mulheres. Então, estamos buscando o exercício para que isso mude com o tempo. Mas ainda acontece muito assim, nossa, mas você é tão novinha, você já sabe. Nossa, mas nem parece que você tem tudo isso de idade. Nossa, mas você já fez esse processo desse jeito? Você conhece? Você já fez alguma coisa parecida? Nossa, mas você já foi no STF? Porque é isso. As pessoas te julgam pela sua aparência, pela sua pouca idade. Não, nem tem pouca idade. O problema não é nem esse. O problema é que quando você se coloca ali numa situação entre contratar um advogado homem de 50 anos, grisalho, com terno, gravata, né, barba branca. Chama muito mais como profissionalismo. E as pessoas ainda têm essa falsa sensação de que um advogado antigo, eu acho que em todas as profissões... Então, todas, até psicologia. Isso, né? Médicos também. Ai, olha só, ele tem 50, 60 anos, ele sabe muito mais. Que isso é uma falácia, porque é lógico que existem muitos profissionais que continuam se aprimorando, mas é muito comum você ver as pessoas, né, mais no final de carreira, que já tem uma equipe no escritório dela, que não é ela que vai lá e estuda e se debruça sobre os livros. Então, você contrata a marca, que é o nome da pessoa. Não é a pessoa que vai efetivamente fazer ali. Então, isso é uma coisa que Londrina ainda sofre muito, eu vejo assim. A gente tem lutado por isso, está mudando aos poucos, mas eu sinto que quanto menor os municípios, né, quanto mais esses resquícios ainda de interiorano, isso é mais vívido. A minha sócia é de Apucarana, por exemplo, em Apucarana ninguém contrata advogado de Apucarana, porque o bom é o de Londrina, entendeu? Não valoriza nem os deles. Então, tem ainda muito essas questões. E assim, ser empresário é uma coisa que não ensina a gente na graduação. E nem... Que foi uma coisa que até a gente conversou, né? Nem a graduação de administração ensina você a ter uma empresa. Então, isso é muito difícil quando você se depara com questões que são culturais, ali de dificuldade, e questões também internas, de, poxa, como que eu vou gerar, né? Vou lidar com todas essas situações, e ainda outras questões que vêm ali da base da meritocracia, que, por exemplo, eu que vim de uma família humilde, e aí quando você se torna empresário, as pessoas acham, e você mesmo passa a acreditar que você não é merecedor. Como assim eu vou ter uma empresa, vou ter pessoas trabalhando para mim? Parece que você não foi feito para alcançar aquilo, sabe? Então assim, é todo dia uma luta. Nossa, foi uma coisa... A gente estava conversando antes da gente fazer a entrevista, a gente fez uma chamada de vídeo e a gente falou sobre isso, né? O quanto a faculdade não nos ensina sobre empreender, sobre ser empresária, e o quanto a gente não se sente merecedora das coisas que a gente conquista. Como, por exemplo, isso aqui a gente tem que pegar mais, tem que ir atrás de mais. E parece que isso aqui não satisfaz ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo é bom, porque a gente sempre está em busca de mais coisas, mas ao mesmo tempo a gente não valoriza o que a gente tem. Porque a gente acha que não fez mais que a obrigação, talvez. E quanto é cobrado, né, para as mulheres, principalmente essa questão, por exemplo, você dentro da área do direito, que é uma área muito machista, muito masculinizada e tudo mais, e o quanto pode ser que tenha mulheres que falam, não, eu tô fazendo isso porque é o mínimo que eu posso estar fazendo, é a minha obrigação estar fazendo isso. Você tem que se mostrar 3 vezes mais que é capaz para os outros te aceitarem. E o quanto isso é desgastante. Muito. Né? Emocionalmente, psicologicamente. Porque você nunca pode estar mal arrumada, né?
Porque o homem é só pôr o terno e gravata lá que tá bem arrumado. A mulher não, a mulher ela tá numa roupa social, ela precisa estar de salto, ela precisa estar com o cabelo bem arrumado, ela precisa estar sempre maquiada, porque senão... E eu passei por isso, eu já cheguei, é que agora é tudo online, mas eu já cheguei no balcão do fórum, eu já era advogada, de calça jeans, camiseta e tênis, e o estagiário do fórum achar que eu era estagiária e não querer entregar o processo que era do meu cliente. Olha isso. Então, assim, porque é estereotipado. Então, você tem autorização nos autos? Falei, não, gente, eu sou advogada do processo. Só porque eu nem lembro. Você estava ali nem para audiência, você estava para pegar um processo. Mas mesmo assim, entende? Estava passando e aproveitei o caminho para passar no fórum. Mas aí, então, assim, a mulher, ela sempre precisa, por exemplo, se você consegue uma sentença, uma procedência, alguma coisa assim, sempre você precisa demonstrar que é melhor, porque senão o fulano, olha só, ele fez com muito menos esforço, sabe? Então, assim, é uma batalha diária. Nossa, é desgastante. E o quanto ver na área do direito, enquanto as outras áreas, as mulheres sempre têm que estar provando, gente. Que desgaste. E aí vem, né, de que forma o feminismo aparece no seu dia a dia. É nisso, né? Sim. E de várias formas hoje, né? A primeira forma, eu acho que é nessa luta. Eu, mesmo antes de entender o que era o feminismo, eu já era uma feminista, e depois das ciências sociais não teve nem como, mas o que eu sempre costumo falar, que militar por causas feministas, em relação à questão de qualquer outro tipo de preconceito, não te torna uma pessoa inconvivível. E assim, mas isso é extremamente necessário para que a gente construa uma sociedade igual. Eu não quero ganhar mais do que nenhum homem. Só que eu quero que, quando um homem for me contratar, ele não tenha 2 pesos e 2 medidas no momento que ele vai lá primeiro no escritório de um homem e depois, só porque ele achou caro, ou porque aí ele vai me procurar. Ou, ao contrário, ele vai lá, mas ele vai no escritório de um homem para perguntar a opinião para ver se o meu trabalho está correto. Isso acontece muito também. E outras formas, ocupando espaços que antigamente eram predominantemente masculinos. Eu acho que isso é uma coisa que já faz um tempo que eu venho falando para todo mundo que eu conheço. As pessoas falam assim, mas eu não na OAB é um clubinho que a gente não consegue entrar, mas na associação comercial é só os grandes empresários. Eu falei, não, gente, é assim, se eles lá em cima não vai mudar, então a gente vai ocupar esses espaços e começar a fazer parte para gerar mudança de dentro. Porque não adianta também eu ficar lá só reclamando, que ninguém faz nada, que ninguém... Não, se eu tenho a possibilidade, então, por que não ocupar esses espaços? Perfeito. Então, isso é uma coisa que muda muito. E acho que vai ser o... Não vou me adiantar aqui na pauta. Pode adiantar, não tem problema. A gente vai riscando aqui, tá tudo certo. E aí vem a ACIL. Então, eu acho que foi uma virada de chave, até como entender e aprender um pouco mais essa questão de ser empresária. Eu decidi advogar sozinha, abrir o meu escritório na pandemia, ali em dezembro de 2020, e eu trabalhava no escritório de um ex-professor meu que assim, foi excelente, foi uma escola sensacional. E em dezembro de 2020 eu decidi que eu iria, né, andar com as minhas próprias pernas, e estava tudo online, uma loucura, não sabia como ia ser. E eu sentei com meu pai e falei assim, vou arriscar. Daí ele falou assim, de fome você não passa. Perfeito. Então, tá bom. E eu comecei a participar de grupos de networking, de outros grupos que não da ACIL, lá em 2021. E participei de alguns grupos que qualquer empresário pode entrar.
E me deparei com uma situação bem machista lá dentro, porque nós éramos em 2 advogados dentro do grupo e um era o doutor fulano e eu era a Angelita. Ai, Sabe? ai, gente. Então era assim, o doutor fulano chegou. Oi, Angelita, tudo Você bem? não é doutora, não, né? Entendi. Não, nem ele. É, Porque doutora aqui é tem que faz doutorado. doutorado, exatamente. Então, Eu não ia trazer esse ponto, porque eu não sabia como que era pra você. Que bom que você tem esse mesmo pensamento. Não, porque assim, eu sempre falo para os meus clientes, inclusive, eu falo assim, Angelita, um dia pretendo fazer um doutorado, aí sim. Mas até lá, né, são resquícios do imperialismo lá que não tem nenhum motivo da gente trazer até hoje. Mas, e aí eu sofri muito essa questão de, é porque é a advogada mais bonita do grupo. Eu falei, amigo, eu não quero ser a advogada mais bonita, eu quero ser mais competente. Porque se eu quisesse um concurso de beleza, eu não estava aqui acordando 5 horas da manhã para vir fazer negócio, né? E aí uma amiga desse grupo falou assim, você conhece o Conselho da Mulher Empresária da CIL? Eu falei, não. Aí ela falou, vamos numa reunião para você conhecer? Falei, vamos. Isso foi em janeiro, fevereiro de 2022. Foi recente. E aí, nessa primeira reunião, tinham 180 mulheres empresárias e tem empresas de todos os ramos. Tem profissional liberal, autônomo, tem empresas grandes lá com 100, 200 funcionários. E foi muito bacana, porque na época a presidente que estava é uma pessoa incrível, muito acolhedora, que trouxe a primeira fala. A questão é a questão da sororidade, de você apoiar uma outra, e não é um clubinho para você comprar de mim ou comprar de você, entende? Mas é de fazer o negócio crescer junto, é de aprender, de trazer coisas novas, de você estar todo dia ali, tentar entender o que eu posso contribuir para o seu negócio, ou o que você pode contribuir para o meu. Então, a Ácio Mulher, ela abriu assim, a nossa mente em relação a questões de como mulheres podem se ajudar como empresárias e para além da questão da concorrência, para todo mundo crescer junto. Então foi muito está sendo muito bacana, né? Hoje o Conselho da Mulher Empresária, que chama CIL Mulher, aqui de Londrina, ele se eu não me engano, se não for o maior, é um dos maiores do país. Nós temos hoje 600 empresárias vinculadas. Então, é muito bacana, porque nós estamos desenvolvendo agora um novo projeto para ajudar a melhorar o negócio. A gente passou por um curso agora no primeiro semestre para trazer para as empresárias como trazer um olhar do seu negócio para daqui a 10 anos. Então, como que eu vejo o meu negócio? O que eu preciso fazer? E o que a CIL pode fazer para te ajudar que daqui a 10 anos o seu negócio vai estar do jeito que você quer. Então, isso é muito bacana. É um pensamento a longo prazo mesmo. Não é uma coisa, eu vendo salgadinho, eu quero que você compre o meu salgadinho. Não. É também, mas não só isso, é muito além disso. Então, é muito bacana ver que existem muitas mulheres empresárias que são espetaculares, assim. Cada história de vida eu imagino. Uma melhor que a outra, e de mulheres guerreiras que, passaram por um monte de coisa. Eu não tenho filhos, mas eu acho que eu sou uma das únicas poucas que não são mães. E falou assim, gente, como vocês dão conta? Tipo, 10 horas da noite da segunda-feira você está aqui, tem que chegar em casa, fazer tarefa, pôr filho, tomar banho. E, assim, e dá. Agora, e se fosse um homem? Não. Eu posso me manifestar? Fico quieta. Pode manifestar. Perdão da palavra, não ia fazer porra nenhuma. Ia começar a chorar e falar, não dou conta. É que nem quando pega uma gripe e fala, não tô conseguindo, que não sei o quê, e desanimado, enquanto a mulher tá lá, levanta e faz as coisas. Mesmo doente, né? Com 50 graus de febre, vai lá, troca o filho, leva a criança pra escola. Então, e ter esse apoio é muito bacana, sabe? Nossa, 100%, porque daí são várias mulheres empresárias que estão se apoiando umas às outras
aquelas que estão no início, aquelas que já estão há bastante tempo. E isso é muito importante, porque as que estão no início, grande maioria, desanima, começa a olhar quanto desafiador é, porque daí começa a olhar o investimento, tudo, não só investimento financeiro, eu digo, mas emocional e psicológico para o seu negócio. E o quanto vai desanimando e vai querendo que você vai desistindo, né? Você vai querendo desistir, e quando você está em volta de outras mulheres que vão te impulsionando, que vão te incentivando, isso vai alavancando cada vez mais. Isso é muito importante, esse apoio. Que incrível que a Sil faz. É muito bacana. Isso é muito necessário. E você teve logo no início esse apoio quando você entrou? Logo, na primeira reunião, foi muito legal, porque muitas pessoas vieram conversar comigo e a gente tem tem um grupo geral, que todas as conselheiras, né, todas as empresárias estão, e temos grupos menores também, que cada grupo menor tem uma líder. Então, eu tive o prazer da Cris, que inclusive hoje é minha cliente, mas a Cris foi minha primeira líder, que é uma pessoa que tem um coração gigante. Então, o acolhimento é muito bacana. A gente sempre busca conversar, conhecer as pessoas, entender, porque cada um tem uma história de vida. Então, por exemplo, às vezes a pessoa está faltando em algumas reuniões, a gente vai lá, conversa, porque tem muitas pessoas que passam por situações dentro de casa que a gente nem imagina, né? E aí, tem esse acolhimento também para ajudar, para tentar entender e fazer com que isso não afete também diretamente o negócio dela. Porque se eu, por exemplo, estou vivendo uma situação de violência doméstica, como que eu vou conseguir sair de casa para fazer networking? Já passamos situações assim. O meu marido me bate toda vez que eu vou numa reunião. Meu Deus! Então, assim, a gente, então vamos sentar aqui. Você precisa de ajuda? Você quer que a gente vá, te dê o suporte, vá até a delegacia da mulher? Você quer sair de casa? Ou você não quer mais ir nas reuniões? Então, tem esse suporte, entende? Porque são essas vivências, assim, diversas. Então, assim, porque tenho que levar muitas, precisam eventualmente levar os filhos, porque são mães solos, ou porque o marido trabalha, ou porque simplesmente o marido não fica, né? Então, é super aberto, a gente sempre né, tá ali também fazendo alguma coisa para interagir, os filhos sempre são umas crianças bem incríveis, assim. Então, é isso, é muito bacana tem toda essa questão e esse propósito, né, de alavancar o negócio. Não é só um lugar que você vai lá tomar café. Então, a gente tem tido trabalho de trazer questões para evoluir mesmo, para pensar a médio e longo prazo. O que eu preciso fazer? Bom, como que eu vou melhorar o meu negócio? Poxa, olha só, eu observei que eu estou pagando lá R$2 de cada boleto que eu emito. E se eu parar para ver qual banco não me cobra, quanto eu vou economizar? Então, assim, sabe? Questões que às vezes no dia a dia a gente acaba nem passando. E aí a hora que alguém senta e fala assim, você já revisou o quanto você gasta de telefone? Você conseguiria economizar nisso? Todas essas questões a gente tem feito acompanhamento porque faz muita diferença, por exemplo, numa pessoa que é profissional liberal, autônomo e trabalha sozinho em casa, né? Qualquer conta que ela diminui é um aumento que ela tem ali no final do mês. E já dá aquele alívio, né? E já dá aquele alívio. Perfeito. E quais os projetos que a Sil tem, tanto dentro, né, enfim, tem que mais te tocaram ou te tocam até hoje? Olha, assim, dentro, porque a Sil é a associação comercial, então dentro é a Sil Mulher, que é um projeto, né, que é esse do networking feminino. E aí, ali dentro, eu acho que a questão que mais tem feito a diferença é essa nova fase que a Sil Mulher está entrando, que é justamente esse planejamento empresarial a médio e longo prazo. Então, como eu espero a minha empresa daqui a 10 anos? O que eu preciso fazer? Tem toda uma questão de olhar os meus concorrentes, de verificar a minha precificação. Então, esse projeto é um projeto que ele está nascendo agora, mas é muito bacana, porque tem a participação de várias empresárias que estão no mercado há mais de 30, 40 anos,
que têm negócios de sucesso, que estudaram isso, então são professoras de administração e de economia. Então, para a gente conseguir entender e realmente fazer dar certo, porque a gente sabe que, infelizmente, né, empresas brasileiras, 70% sobrevivem mais do que 5 anos. Então, é muito complicado quando a gente fala, eu vou abrir uma empresa, né? Você tem ali um risco muito grande. Sim. Então, esse projeto é incrível e a gente tem vários eventos também. Inclusive, agora o nosso próximo evento é um evento que é em parceria com o Sebrae, que chama Rodada de Negócios, que são 240 mulheres, a gente tem 240 vagas, 240 mulheres empresárias falando do seu negócio para outras, né, 239. Então, e a gente consegue fazer com que todas passem por todas. Então, você vai ter a oportunidade de falar sobre o seu negócio para 239 pessoas. É muito bacana. Eu não conheço nenhuma pessoa que foi numa rodada de negócios e não gostou. Tipo, todas. Tenho várias amigas conhecidas que vão todo ano, não fazem parte da Se Mulher, mas vão na rodada porque ela é aberta para o público em geral, mulheres empresárias. Então, qualquer mulher empresária pode participar. E não, até hoje eu nunca vi alguém falar assim, nossa, eu não gostei, nossa, não conheci ninguém interessante, nossa, não aprendi nada. É sempre muito bacana. Ai, que delícia! Muito bacana. E esse ano ainda vai ser mais especial, porque vai ser um arraiá, vai ser uma festa temática, tema de festa julina. Então, além da rodada, a gente vai ter uma festa junina com brindes, música, comida típica, vai ser bem legal. Ai, que delícia! Vocês fiquem ligados que eu vou postar um vídeo, provavelmente, eu vou postar um pouco antes, de como que foi tudo, porque eu vou, já garanti minha vaga, deu certo, então eu vou, e eu não vejo a hora, tô muito ansiosa para ir. Tudo que você falou durante a reunião, na chamada de vídeo que a gente fez, eu fiquei muito curiosa para conhecer. Eu imagino. E eu vou falar aqui, mas vai no ar depois, né? Vai, mas a gente lança Mas depois. a Sil, então, autorizou, a gente vai presentear o podcast para... aí você organiza a forma do sorteio para as suas seguidoras ganharem um convite para estar lá. Ah, que incrível! Deixa comigo que a gente já vai organizar. O Du já tá ali preparado logo mais. A gente vai organizar um vídeo, a gente fala e a gente posta. Eu acho que é bem bacana também, porque é isso, é o empoderamento feminino, é essa questão de ninguém salta muito de ninguém, né? É exatamente isso. E pra gente não é nem conseguir, porque eu acho que conseguir ainda está muito longe, mas pra gente não desistir e continuar na busca da igualdade. Perfeito. Porque as pessoas falam assim, mas as mulheres... Gente, se a gente pegar a história da humanidade e colocar o lapso temporal, eu gosto muito de história, e colocar o lapso temporal, que a mulher tem uma voz ativa, não é nada. Não é nada. A gente tem, o quê? 50 anos e olha lá. E assim, isso falando em o básico do básico. Ó, eu tava conversando com uma amiga, se eu não me engano, eu tenho 36, uns menos de 50 anos atrás, a mulher, quando ela se desquitava, porque não tinha nem o divórcio, ela era excomungada da igreja. Ai, gente. Então, assim, imagina, em menos de 50 anos, se eu me divorciasse do meu marido, eu não podia mais ir na igreja. Você não era um exemplo a ser seguido ali dentro da igreja. A igreja católica, ela excomungava você não podia mais ser cristão. Então, imagina, eu era obrigada a ficar num casamento sem amor e muitas vezes, na maioria, com uma violência doméstica, se não doméstica patrimonial, porque eu não poderia ir na igreja. E quando a gente olha essa junção, é um absurdo pensar em que Deus gostaria que uma pessoa ficasse casada sem ter amor, né? E o quanto eles pregam isso, e que o homem pode separar da mulher, mas a mulher não pode separar nunca. E em todas as áreas que a gente for pegar para ver, pelo amor de Deus. É um exemplo só, mas assim, tem vários, né? Votar, então... Nossa, votar é um grande exemplo. Quanto tempo demorou? Quanto tempo? Foi recente ainda que a gente começou a votar, né? As mulheres começaram a votar.
E eu até estava conversando com um amigo que veio recentemente do Japão e ele comentou que até hoje, o Japão é um país extremamente machista, que até hoje no Japão as mulheres ganham menos que os homens, tipo, em todos os cargos. É natural lá, né? Normal, cultural. Então, é um absurdo. E aí as pessoas falam, mas a gente não quer mais. Né? Só quer igualdade. É isso, e as pessoas colocam o feminismo como se fosse algo absurdo, ridículo, que não sei o quê. Não, a gente está lutando pelos nossos direitos. Sim. E a gente quer a igualdade. Igualdade salarial, obviamente cada um no seu cargo, recebendo de forma igual, e se for para subir de cargo, receber a mais e não a menos, né? E enfim, e sendo sempre justo, não colocando a mulher como um ser inferior. E essa questão cultural, ela é tão amarrada que acontece muito de mulheres empresárias que têm empregadas mulheres ficarem bravas porque as empregadas engravidam. Então, é tão enraizado isso e a pessoa não consegue ver que assim, poxa, você é mulher, você teve filhos, e ficam bravas. E isso é muito comum. Infelizmente, sabe? É ridículo então, isso. assim, nossa, doutora, eu não acredito, olha só, a fulana tá grávida, faz 3 meses que ela começou a trabalhar na empresa. O que eu posso fazer? Nada, né? Ela tá grávida, só. Então, assim, e isso é muito mais comum do que a gente imagina. Então, assim, se a própria mulher tem esse tipo de pensamento, que é uma herança cultural. Sim, com certeza. Que é muito difícil a gente mudar. Isso é aos poucos. Mas se a própria mulher tem, imagina um homem, entende? Então, assim, eu já tive muitos clientes, hoje não, nem tanto mais, mas já tive muitos clientes homens que falavam abertamente: eu não contrato mulher em idade para ter filho, porque ela vai. Ou aí ainda tem justificativa, tá? Que é assim, ó. Ai, gente. Porque daí a hora que eu treinar ela tiver num cargo bom lá na gerência, aí ela vai engravidar porque ela vai estar ganhando bem e vai me deixar na mão. Entendeu? Sendo que a mulher, quando voltar, vai fazer muito mais do que ele faz. Então, assim, tem uma luta muito grande ainda pela frente. Infelizmente, né? Infelizmente, enquanto as mulheres não podem... E se a mulher engravida, e tem filho ou filhos maiores, onde vai colocar o filho para ir trabalhar? Não, isso é uma outra questão que, se a gente for falar aqui, fica até Gente, com certeza, certeza. Assim, é um absurdo o Estado não dar o mínimo, um mínimo, porque hoje uma creche funciona das 8 às 5h30. Eu queria saber em que planeta, que aqui na Terra não faz. Eu entrei isso em discussão. Que planeta faz sentido uma escola funcionar? Das 8h30, eu acho que é. Das 8h30 às 5h30, se a pessoa trabalha das 8 às 6. É isso. Uma amiga minha, ela tem um filho na creche municipal e ela pede pra mãe buscar porque ela não consegue. Então, mas ela tem uma rede de apoio. Ela tem uma rede de apoio, só que assim, tem uma confusão e tudo por trás pra conseguir a mãe levar. A avó levar. Só que eu fico, gente, e quem não consegue? O que um pai que trabalha no comércio, trabalha num lugar, enfim, não consegue levar e a mãe não consegue levar ou buscar? Que isso? Aí você não trabalha pra poder pra ter com quem deixa a criança. Ou gera uma situação de emprego, que daí gera N outras situações, que é o emprego informal, que é paga a filha da vizinha, que estuda ali meio período para ficar com a criança, aí você não tem dinheiro de pagar um salário decente para ela, porque você ganha pouco, aí ela vai trabalhar informal, ela vai lá e entra na justiça contra você. Isso é muito mais caro, e aí por isso que muitas mulheres, infelizmente, acabam não trabalhando, porque precisam cuidar do filho. Ou fica nessas informalidades. É uma das coisas assim que mais me deixam emputecidas. Essa questão. Porque, assim, na minha cabeça, uma creche, ela deveria ser ou bem próxima da casa, ou bem próxima do trabalho. E assim, você começa a trabalhar às 8, então a partir das 7 horas da manhã, para você ter tempo, você para de trabalhar às 6 até umas 7, 7h30, porque
Ainda se a gente levar em consideração Londrina, ok, meia hora, você atravessa a cidade. São Paulo, Não, você não atravessa. Você perdeu, já vi. Ai, gente. E Então- aí, em colégio particular, as pessoas esperam. Por que o municipal a gente não pode fazer? Aí, R$ 2.000, né? Quem tem R$ 2.000? Não. Pelo amor de Deus, R$ 2.000 a gente vai gastar no mercado já chorando? Não, vai gastar. 70% da população brasileira ganham até R$ 3.500 por mês. Nossa. Então, assim, quando a gente fala em qualquer coisa que custe, né, que se a gente colocar, imagina, em todos os gastos do mês mais do que 3.500, a gente já está falando de 30% só da população que teria condições. Porque mas 70% é um número muito grande de pessoas que ganham até R$ 3.500 por mês. E aí, é isso, tem que... Não tem. Você mal consegue comer e pagar aluguel. Quase impossível. Totalmente, nossa, impossível, porque a pessoa não consegue viver com qualidade. Não consegue nem viver, né? Aí, daí que gera N outras situações, né? Que aí gera a questão do fugir para o alcoolismo, fugir para as drogas, várias situações. Sem contar ainda... Tem tempo? Pode falar. Sem contar ainda que esses dias eu estava conversando com uma amiga que trabalha no fórum, né, no Tribunal de Justiça, e ela contou um caso que ela falou que ela ficou bem comovida, que eles fizeram a prisão, ia ter lá o tribunal do júri, de uma mulher que estava sendo acusada de homicídio por omissão por o filho morreu devido ali à falta de cuidados, uma criança. E aí ela falou, Gê, quando chegou o processo, eu fiquei muito brava. Ela falou assim, ela tem 5 filhos, essa minha amiga. Ela falou assim, eu queria pegar essa mulher e matar ela. Aí ela falou assim, aí a hora que ela veio e eu conheci ela falou assim, a gente está organizando para fazer uma cesta básica para mandar para ela, porque é uma pessoa que, primeiro de tudo, não tem condições cognitivas. Aí é outra. Aí ela falou assim, visivelmente ela não entende, ela não tem noção, ela é totalmente analfabeta, ela não tem condições cognitivas. Ela falou, não sei o que ela tem, porque teria que passar por um especialista, mas ela não tem condições cognitivas, ela não se adequa bem ao tempo e espaço. Na cabeça dela, ela não matou o filho dela. E assim, e aí como que... E aí a gente vem numa situação que a gente mora num país que o Estado, né, é soberano, que deveria proporcionar o mínimo ali para as pessoas, e o Estado deixa uma pessoa dessa à mercê e se reproduzir, e aí porque não dá assistência, e aí a pessoa tem filhos, e a culpa é da pessoa. Então, assim, a culpa, na verdade, é da sociedade como um todo. A partir do momento que viu quando essa mulher era criança e ninguém fez nada. Exatamente. Então, assim, por que ela transformou no adulto? Poxa, porque ela provavelmente ninguém diagnosticou, ela não teve os cuidados, vai saber qual foi, de qual estrutura familiar ela já veio, que não deve ter sido, né, nenhuma condição de estrutura familiar. E aí, só que todo mundo, a sociedade só se comove porque uma criança morreu. Mas até aquilo chegar, ninguém tava nem aí. Nossa. Então, assim, ninguém tá nem aí pro pivete pedindo dinheiro lá no semáforo. Ninguém. Mas as pessoas não se preocupam em o porquê que essa criança tá aqui. Qual é a condição de vida? O que aconteceu para isso chegar? Então, eu acho que enquanto a gente não tiver esse olhar e não tiver esse cuidado, não vai mudar. Nunca. Nossa, é excepcional o que você falou. Excepcional, porque é isso. Não se preocupa enquanto a pessoa tá ali, mas se acontece uma situação trágica, aí vem 23 pessoas para atacar. Aí assim, não pode fazer aborto. Mas... Nossa, se a gente entrar nessa pauta... Mas pode uma pessoa que não tem capacidade cognitiva nenhuma ter um filho. Como que vai criar essa criança? Aí coloca, mas ela teve porque quis. Ela nem sabe. Obrigada, é isso. Gente, olha... E eu conheço, eu venho de uma cidade bem pequena, eu conheço várias pessoas que são assim.
Sabe, que a pessoa tem 6 filhos, por exemplo, uma conhecida minha, e ela não sabe contar dinheiro. E aí as pessoas vêm querendo julgar. E aí, Ai, mas gosta, né, de na hora lá de fazer. Lógico, porque isso é fisiológico. É do mesmo jeito que você gosta de comer, que você vai no banheiro. Todo mundo tem desejo, ponto. Mas a gente tá falando de outras condições. Eita, vamos marcar uma próxima entrevista? Vamos. Porque eu acho que a gente tem muitas pautas aqui, adorei a área social aqui, ó. Eu e ele somos totalmente da área social, a gente ama essas pautas, muito Se necessário. deixar, eu falo até amanhã. Eu amo. Amor, mas pra gente poder finalizar, o podcast Elas em Alta, a gente acredita muito, né, no poder do feminino, né, de mover o mundo e mover muitas coisas à sua volta. Então eu queria te pedir para deixar uma mensagem final para as mulheres que sonham em empreender, sonham em defender os seus direitos, né, e poder defender cada vez mais os seus direitos ou ocupar espaços onde ainda não conseguiram ocupar. Uma frase? Bom, eu acho que se eu pudesse falar algo não tenham medo e ocupem todos os espaços que vocês caibam ou não. Estejam ali, façam-se presentes, porque isso é o nosso direito. Maravilhosa! Eu amei te conhecer! Por favor, vamos marcar com coisa mais uma próxima entrevista com outros assuntos. Enfim, vai ser um prazer. Certeza. Obrigadão por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Angelita. Foi muito legal. Posso comer? Fica à vontade. Não sei. Gente, um beijo. Deixa eu acabar. Pode comer, fica à vontade. Que vergonha. Não, o natural tá tranquilo. A gente corta e coloca por último isso aqui. Gente, até um próximo episódio. Tchau, tchau.